Lembrando de desligar o celular, tá certo? Todo mundo aí com o celular desligado, porque atrapalha, né? Na hora que vocês estiverem concentrados, se ele ali vibrar, a gente vai levar um susto, tá bom? Segundo, no dia 9 de novembro, nós teríamos a feijoada, né? Ia ser ali num buffet, aqui no Tatuapé, ali no Sampaio Moreira, no buffet Sampaio Moreira. Enfim, ele foi cancelado. Eu não sei se vai retomar, mas depois a gente continua dando as orientações, tá? Vamos lembrando também que no final do ano, a casa entrega para os assistidos a cesta de Natal. Então, o que acontece aqui? Ela tem vários itens, inclusive itens para o Natal, para a ceia de Natal, como um panetone, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pega essa sacolinha, quem puder doar, preenche e traz aqui. Se a pessoa não tiver um valor que possa comportar tudo isso, porque às vezes fica um valor um pouco difícil da pessoa colocar, ela também pode trazer alguns itens do que está escrito aqui. E a casa se encarrega de montar novas cestas, tá bom? Se a pessoa não quiser trazer nada em mãos, ela pode também doar financeiramente ali na livraria. É só falar que é para a cesta de Natal. Lembrando ainda que todas as doações feitas, mesmo independente da cesta de Natal, são muito bem-vindas. A casa agradece, ajuda muito aos assistidos e à própria casa, desde que elas cheguem em boas condições, tá bom, pessoal? Inclusive, muitas vezes a pessoa compra um medicamento, usa alguns comprimidos e sobra quase uma cartela inteira. E ela sabe que possivelmente ela não vai usar mais e tem uma data de validade importante. Nós temos a farmácia aqui, então a gente entrega ali para o rapaz ali na frente e elas são utilizadas sim, com muito carinho, tá bom? Bom, hoje a casa oferece para venda conchiglione de presunto e queijo ou 4 queijos, tá? Então, se alguém quiser adquirir, fiquem à vontade. Agora o Fabrício vai fazer a abertura oficial dos trabalhos. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso trabalho. Mais um sábado, temos a alegria, que é sempre enorme de estar aqui na nossa casa de paz e amor. Saudamos também aos queridos amigos e amigas que estão nos assistindo pelas mídias sociais, né, que também estejam envolvidos conosco nessa tarde maravilhosa. Eu gostaria de, antes de mais nada, fazer um pequeno lembrete, já que estamos falando para quem está aqui e também para quem está conosco pelas redes sociais. Nosso trabalho, ele iniciava até o começo deste ano, ele tinha início às 14h15, né? Mas a gente conseguiu fazer com que o trabalho durasse um pouquinho mais, 15 minutos a mais. Então agora ele se inicia às 14 horas, tá? Então eu gostaria só de fazer esse lembrete, para quem conseguir, tá? É aconselhável que nós cheguemos aqui um pouquinho antes das 2 horas. Não precisa ser muito antes, não. 5 minutinhos antes está ótimo, tá, gente? Por quê? Justamente porque a gente já vai entrando em sintonia. Eu lembro sempre, né, nós lembramos aqui todos os sábados, que muito antes da gente estar aqui, essa casa trabalha a espiritualidade, que são os mentores da nossa casa, eles trabalham ininterruptamente. Por quê? Quem se cansa somos nós, que temos esse corpo físico para carregar. A espiritualidade nunca se cansa. Eles trabalham o tempo todo. E aqui na nossa casa de paz e amor, o trabalho é diuturno, é o tempo todo. Então, antes da gente chegar aqui, já está tudo preparado para a gente chegar e aproveitar ao máximo dessa ambientação, para a gente sair mais forte
e equilibrado para a vida que a gente tem lá fora. Então, para a gente aproveitar melhor isso, chegar 5 minutos antes, a gente vai se preparando, entrando nesta sintonia, que aí a gente vai conseguir aproveitar melhor tudo o que a espiritualidade preparou. Porque nós, gente, aqui somos meros e prosaicos instrumentos da espiritualidade. Todo o trabalho que é realizado aqui é realizado por eles. Então vamos tentar ajudá-los para que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que nós viemos buscar. Vamos começar então o nosso trabalho de hoje. O capítulo do Evangelho que nós hoje vamos estudar e refletir sobre será o capítulo 6, amar ao próximo como a si mesmo, o item 8, a lei do amor, será o que será lido. E quem vai ler para nós, tanto o Evangelho quanto a mensagem do dia, será a Priscila. A prece inicial será a Vera, vibrações gerais dos passes e das águas será o seu Vanderlei, a prece final será a Noelma. Hoje nós temos a alegria de anunciar uma palestrante que já está aqui conosco todos os sábados, pois ela divide conosco a responsabilidade e a missão de poder dirigir esse trabalho, é uma das nossas dirigentes. Então, uma trabalhadora, abnegada, grande estudiosa do Espiritismo, uma pessoa que nós temos uma alegria imensa de conviver todos os sábados aqui, que é a nossa querida Cristina Giordani, que fez inclusive a abertura. Então, ela hoje será a nossa palestrante, uma ilustre palestrante que falará sobre o livro do mês, Lázaro Redivivo. Ok? Então, que possamos aproveitar ao máximo o que a Cris preparou para nós e que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extinguir as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E do livro Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli, pelo irmão José. O amor e a verdade. Tudo passará: juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo.
Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom, e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, já vão se preparando para receber todo esse maravilhoso trabalho do dia de hoje. Vocês já foram acolhidos desde o momento que atravessaram aquele portão e agora estão sentados aqui para receber a palestra, receber os passos, para ser iluminado. Quanto de vocês hoje acordaram desanimados, achando que não tinham muita perspectiva de vida? Não pense assim não, pense que você pode tudo. Hoje está começando o penúltimo mês do ano e te dando mais vontade de seguir em frente e de fazer a sua parte da melhor forma possível. Vamos usar esses momentos, desses finais desse ano, para fazer o nosso melhor, para mandar nossos pensamentos positivos para o universo, para ajudar o nosso planeta a melhorar cada dia mais, trazer novas perspectivas de vida, de paz, que nós precisamos tanto no planeta. Vamos dirigir nossas orações a todos aqueles que residem na Terra. Vamos fazer a nossa parte com amor e com caridade, e que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Então, vamos começar nosso trabalho, que vai ser uma conversação sobre o livro Lázaro Redivivo, que é este livrinho aqui, tá bom? Lázaro Redivivo é o livro do mês de novembro. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração e condução do Espírito Irmão X. Ele é um livro que nos traz vários contos, são 50 contos, e vai nos orientando sobre os cuidados que nós devemos ter quando lemos uma obra, ou quando nós recebemos alguma comunicação dos irmãos que já estão desencarnados. A gente precisa, através de orientações deste livro, sempre parar para pensar se tudo aquilo que a gente está recebendo é real, é verdadeiro, é correto. Então, este livro, quando você começa a ler os contos, parece que não tem uma ligação de um com o outro. Mas aí você começa a parar para pensar e a raciocinar, e você enxerga, assim, essa ligação e a mensagem que ele nos traz. Ou seja, é um livro muito ligado à fé raciocinada. Eu trago aqui algumas situações e eu tento fazer, então, uma relação com o Evangelho. Como esse livro traz contos que parecem não ter a ligação, conforme eu fui lendo, eu fui me lembrando, me recordando de algumas orientações que Jesus nos deu. Então, eu fui fazendo as minhas anotações. Depois, então, eu escolhi 4 desses 50 contos e trago para vocês e vou dissertar através do raciocínio, para a gente, como que fosse uma orientação, para a gente entender como nós vamos trazer para dentro de nós essa fé raciocinada. Então, a palavra, eu trago em primeiro lugar uma definição. O que significa redivivo? Quando a gente olha ali, Lázaro Redivivo, já vê uma coisa na nossa mente, que é o que a gente aprendeu aí na história, né, do caminhar de Jesus, que ele saiu de uma sepultura e voltou à vida. Então, quando a gente lê isso, entende assim. Mas eu gosto de ir lá olhar no dicionário, porque às vezes tem uma definição que a gente não parou para prestar atenção. Então, lá no dicionário, é aquele que voltou à vida, que foi ressuscitado, que foi rejuvenescido, ou aquele que se manifestou novamente.
Se a gente parar para pensar aqui, já com a razão, aquele que se manifesta novamente, se nós pensarmos em nós como uma vida espiritual, entre aspas, ainda amortecida, não vou falar morta, porque todos estão caminhando, pode ser que agora que eu voltei a estudar, que eu estou prestando atenção nas palavras de Jesus, eu estou sendo um Lázaro redivivo. Eu estou renascendo da minha própria morte, na própria morte de entendimento, ok? Porque ninguém aqui deixou de evoluir, deixou de aprender e nem estamos fazendo isso. A gente continua evoluindo e aprendendo. E aí eu fui também, porque a gente tem que entender bem o que quer dizer o título, né? Fui lá buscar quem foi Lázaro. Um resumo muito rápido, ele era um grande amigo de Jesus. E ele morre, ele adoece e morre, e vai para a sepultura. Já faziam 4 dias quando Jesus aparece na cidade e vai até a casa de Lázaro. E encontra as suas 2 irmãs, que contam para ele que ele havia falecido já há 4 dias. Ou seja, começava a entrar em estado de putrefação. Então, o que Jesus faz? Ele vai até o sepulcro, ora, e ele sai com vida desse sepulcro. Com muita alegria, aquelas pessoas que estavam ali e que assistiram a isso, renovam a sua fé, crescem na crença em Jesus. E também os outros que ouviram falar, contar essa história. Mas aqui, eu convido vocês a parar para pensar. Tá. Então, Jesus fazia milagres. Ele ia lá, punha a mão como se fosse uma varinha de condão e o Lázaro levanta. Vamos parar para pensar. Isso é um milagre? Ou é apenas um atributo de um espírito elevado como Jesus? Está lá no livro A Gênese. Lá no livro A Gênese, esse livro, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, ele é uma das 5 obras que Allan Kardec traz para nós. Ele foi o último livro que ele escreveu. Por que ele deixou por último? Porque a gente precisava entender, quando eu falo a gente, é todo um universo de pessoas que vieram durante e após Allan Kardec, que vem trazer um esclarecimento da palavra, e aí ele faz com que a gente primeiro entenda que existe um Deus, que existe todo o universo, que o mundo foi desenvolvido, que veio Jesus, que veio Moisés, trouxe suas leis, vieram os filósofos falar sobre a nossa existência, a nossa importância em relação ao universo todo, a nossa criação, o que eu sou aqui no mundo, não é? Depois veio Jesus falar de amor e veio Allan Kardec para nos trazer uma linguagem mais, eu vou dizer assim, vulgarmente, traduzida, tá? Mais fácil de entender. Então, este livro, A Gênese, quem começa a ler ele, fala, eu vou desistir. Porque ele fala de geologia, de formação de mundos, de física, de química, de biologia, tudo que eu gosto. Mas mesmo para mim, achei assim bem difícil, mas eu fui até o fim, porque vai chegar um momento em que depois que a gente entende como o mundo foi formado, como o universo inclusive, ele vira uma chave. E ele passa a falar dos milagres de Jesus. E de fato, este livro, ele me mostra que não tem nada assim mágico, que existe física, química, biologia, ação energética, em tudo o que é feito. Então, aqui virou uma chave dentro de mim, lendo esse livro. O primeiro, A Gênese, tá? Que traz o porquê, explica o porquê de cada passo que Jesus deu e que nós chamamos de milagre. Por que a gente chama de milagre? Porque tudo que a gente não conhece, a ação científica daquilo, a gente acha que é uma coisa fora do normal. Então, a gente deu um nome para isso, milagre. Mas não é fora do normal, é que nós aqui, encarnados, ainda não temos a sabedoria de toda essa ciência. Num dos livros diz assim, que Einstein chegou quase lá, mas faltou um pedacinho, que nós só vamos ter mais para frente.
Porque a espiritualidade maior e o nosso Pai, ele nos deixa, nos permite saber aos poucos, para que a gente vá digerindo. Como Allan Kardec fez com o livro A Gênese. Ele foi primeiro dando ensinamento aos poucos, para a gente poder receber o livro A Gênese e entender o que significa essa palavra milagre de Jesus, essa frase. No livro Francisco de Assis, que eu também trago aqui para amparar este outro livro, nós temos este registro que eu vou ler. A ciência da comunicação é a mais perfeita, pois sem ela não poderia existir os feitos de Deus, não poderia existir grandeza nem evolução. Comunicar é viver, é conhecer ou iniciar-se no conhecimento da verdade. O espírito elevado, aqui vem um exemplo de como a gente pode se comunicar. Então, nós nos comunicamos aqui pela fala. Na espiritualidade é pelo pensamento. E aí eu pergunto, podemos falar com peixes? Podemos. Então, olha só. O espírito elevado, ele liga o seu aparelho receptor na faixa das ondas emitidas pelos peixes e os entende, respondendo-lhes na devida frequência. Então, ele entra na frequência dos peixes e entende o que eles estão querendo dizer e fala com eles. E, com poderes maiores, os interliga através do seu magnetismo benfeitor. Olha aqui uma informação importante. Magnetismo benfeitor, magnetismo do bem. Aí os peixinhos começam a entender e ali eles ficam como que ouvindo o que se pretende falar. Aliás, além disso, há o espírito grupo. Mais uma informação nova aqui que eu aprendi lendo o livro. Esse espírito grupo, ele comanda divisões de cardumes. E a qualquer vontade destes espíritos elevados, transmite com precisão, como um piloto recebendo ondas de um rádio. Tudo isto vem através da prática do amor. O que eu trago aqui para vocês? Vocês se lembram quando um milagre, entre aspas, de Jesus, quando Pedro saiu com o barco e disse, olha, e mais alguns pescadores, não conseguimos nada. Aí Jesus disse assim, vai ali com o barco, vá pescar. Ele já tinha chamado, ele já tinha feito essa comunicação com esse espírito grupo. Os peixinhos já estavam reunidos, só esperando para se entregar em sacrifício. E assim foi feito que o barco quase virou, de tanto peixe. Isto foi milagre ou foi física? A transmissão de ondas magnéticas. E aqui diz, tudo isso vem através da prática do amor. Ou seja, um ensinamento desse livro que a gente está lendo, está estudando. A prática do amor eleva o espírito. Quanto mais a gente se eleva, mais atributos do espírito a gente agrega. Então, Cristo não tinha problema nenhum em falar com os peixes, nem Francisco de Assis, que foi uma das reencarnações de João Evangelista. Tá? Ok. Trazendo aqui novamente, só para relembrar, quais são as 5 obras básicas da doutrina? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o meu preferido. Após ler este livro, eu entendi que milagres não existem, é tudo normal, pois é físico e é atributo de um espírito de grande luz. Então, quanto mais a gente se desenvolver, mais atributos nós vamos receber. E o que é um atributo de um espírito? Aí eu trago um exemplo bacaninha aqui, bem vulgar, viu, gente? Para a gente conseguir entender, porque eu não sou física. Então, a gente, às vezes, tem aquela dificuldade, né? Mas vamos lá. Um exemplo é passar por barreiras físicas. Todo mundo aqui entende que o espírito vai e vem, ele não bate na porta da gente para entrar, ele simplesmente passa, tá? É um atributo. E aí, no Prêmio Nobel desse ano, um dos cientistas, ele fala sobre física quântica. E um repórter aí de uma televisão, eles fizeram uma orientação para a gente lúdica, que acabou me fazendo entender bacana ali o que acontece com essa física quântica. Então, vamos falar de energia.
eu tenho aquele aparelhinho de raio laser, que a gente até põe aqui uma luzinha para poder estudar, né? Aquilo é um feixe de energia, de luz, que vem através da energia, e que ela vai em direção única, e atinge a parede e para ali. Ok. Na física quântica, essa mesma energia, ela está em um outro estado físico. E ela vem até essa parede, só que ela passa e ainda se espalha. Então, o mesmo feixe, ele se espalha. Opa, então espera. Quer dizer que quando Jesus apareceu em 2 lugares, a energia dele, o atributo do espírito dele, já era um espírito quintessenciado na sua maior grandeza. Então ele fazia isso com muita frequência e naturalmente. Uma pessoa via Jesus aqui, no mesmo momento ali. Então isso é física quântica. Olha como o homem está chegando perto. Então, ainda para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, eu me lembrei da água. Aqui no nosso olhar, a água, quando a gente fala água, a gente pensa nela líquida, né? Só que ela tem outros estados. Ela pode estar sólida, como um cubinho de gelo, mas pode estar gasosa. E quando ela está gasosa, ela vai, que a gente para de enxergá-la, mas ela está ali. Tá? Então, olha esse atributo do espírito. Dependendo do estado da energia, ela vai modificando. E dependendo de quanto é esse espírito quintessenciado ou não. Então, quanto mais evoluído ele estiver, mais ele pode ter e fazer tudo isso. Está vendo como não foi milagre? Foi ação? Vamos lá. Isso é fé raciocinada. Eu posso chamar de milagres o que Jesus fez, mas o que eu tenho de entender é o raciocinar quando eu ouço uma afirmação. Eu posso fazer o que Jesus fez? Vocês podem fazer o que Jesus fez? Podem sim. Ele falou que sim. Ele disse assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele disse o que aqui? Se vocês caminharem no amor e na caridade, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. E ele ainda diz: tem quem faz mais do que eu. Porque se ele diz que pode fazer mais, é porque lá onde ele está, na sua grandeza, tem alguns que ainda evoluíram mais. Então ele continua aprendendo e se desenvolvendo. Então eu trago aqui o primeiro conto, número 1. Ante o amigo sublime da cruz. Eu vou ler. Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz, onde expiraste entre ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que eu mereço. De ti anunciou o profeta que te levantarias, junto do povo de Deus, como arbusto verde em solo árido, que não permanecerias entre nós, como os príncipes encastelados na glória humana, e sim como homem de dor, experimentado nos trabalhos e sofrimentos, que passarias na terra, ocultando tua grandeza aos nossos olhos, à maneira do leproso, humilhado e desprezível, mas que, nas tuas chagas e nas tuas pisaduras, sararíamos as nossas iniquidades, redimindo nossos crimes, que poderias revelar ao mundo a divindade da tua ascendência, demonstrando o teu infinito poder, e que, no entanto, preferirias a suprema renúncia, caminhando como ovelha muda para o matadouro, e que, embora assinalado como escolhido celeste, serias sepultado como um ladrão comum. Acrescentou Isaías, porém, que depois do teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam os teus continuadores na abnegação santificante. E aqui trazemos uma lição desse conto, que é a continuidade da palavra e do ensinamento. Ele escolheu 12 pessoas para o seguir. Eles anotavam, eles prestavam atenção, vinham as parábolas, vinham a exemplificação, e ali eles ficaram trabalhando com Jesus, não é? Falar dos apóstolos e os que vieram depois, né, é uma alusão a esse apoio que eles deram a Jesus e a todos nós, porque eles deram continuidade. Então nós tivemos Ananias, Paulo, os 12 apóstolos, entre tantos, a Madalena, Maria, a Mãe Santíssima,
E aqui, citando João Evangelista, que foi aquele que mais conseguiu divulgar a palavra por ter morrido de morte natural com quase 100 anos. Foi o único. Existe um plano muito bem programado desde o início. Deus, ele tem esse plano. E todos nós vamos caminhando diante disso. Bom, houve um tempo entre nós, aqui, mais contemporâneo, em que muitos de nós vai até as igrejas, né? Nós aqui também, nesse momento, a gente fica fazendo algumas repetições, né? Dependendo do qual é o nosso hábito e nossa religião. Mas a nossa sociedade tem um grupo de pessoas que vem vindo, que são jovens, que estão, ai, Cris, nossa, pararam de ir para as igrejas, tal. Não é que pararam, é que eles não entendem aquilo que não tem uma razão. É por isso que a gente precisa estudar qual é a razão, a ciência, para que eles gostem de frequentar, e muitos vêm voltando, porque as igrejas como um todo estão se movimentando para isso. Então, eles não querem mais saber falar que alguém anda sobre as águas, ele quer saber, acreditar que ele andou, sim. Então, é isso que nós temos que trazer, essa vida material para dentro da vida espiritual, para que ela se transforme numa verdade. E as coisas assim vão entrar na mente e no coração. Um organismo não anda sozinho só com a mente, ele não anda sozinho só com o coração, é um conjunto. Umas pessoas, algumas, trazem só na mente a sabedoria, mas não no coração, não pratica. Outros trazem no coração, mas não tem aquela sabedoria na mente, ou se recusa. Então, neste ensinamento, nesse ponto, ele traz o quê? Que nós vamos conhecer a verdade. E a verdade, né, Priscila? Vos libertará. Que ao acaso a Priscila abriu a mensagem e saiu amor e verdade. E era o que a gente ia falar agora, né? Olha como a gente está todo aqui ligado, né? Então vem o ensinamento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, esses jovens, conhecendo a verdade, eles também se libertam. E quando eu falo jovens, eu estou falando de mim mesma, que quando comecei a entender, eu não era jovem assim, eu tinha aí 51 anos de idade. Hoje vou fazer esse mês 65. Então, é um processo de aprendizado que nunca é tarde, porque tudo que eu aprender aqui eu vou levar comigo, não é assim? Então, está tudo certo. Então, aqui o ensinamento deste ponto. Estudem, e vamos apostolar, vamos levar o ensinamento para os outros. E aqui vem uma dica. A gente não precisa ficar falando em Jesus o tempo inteiro. A gente pode só falar quando as coisas acontecem lá na nossa família, lá junto dos nossos amigos. Quando acontece algo, a gente pode trazer, sim, os ensinamentos. E o exemplo. Jesus praticamente trabalhou com exemplos. Tá? Número 16, o caso do rico. Eu vou ler. Um rico desencarna e passa a entender o mal que havia feito a tantas pessoas, explorando, praticando a usura, perseguindo viúvas e órfãos, enfim. E não seria estranho que ele pensou em enriquecer muito seus filhos para que nunca lhes faltasse nada. Agora ele passa a entender que ele tinha responsabilidade em relação à sua família antes de mais nada. O que ele queria era poder voltar e orientar esposa e filhos, porque do contrário sofreria o que ele estava sofrendo. E então ele se depara com um amigo que havia desencarnado antes dele e que era tão rico quanto ele e tão desinformado quanto ele. Eles travam um diálogo sobre o que estavam aprendendo e o quanto o colega gostaria de retornar. O amigo então diz que ele conseguiu voltar, mas que seria melhor ele nem ter voltado. Os filhos se engalfinhavam pela herança, um irmão chegou a amputar a mão de um outro irmão, um deles se entregou ao vício da bebida, sua esposa se apaixonou por um mercador de tapetes que acabou se apossando de todo o dinheiro e das preciosidades domésticas, os servos fugiram, as terras foram vendidas a preço de banana e os jumentos foram dispersos. Aí ele pergunta, mas sua mulher e seus filhos não o reconheceram? Visitei-os à noite, mas eles se desesperaram e me mandaram voltar para o inferno.
Não acreditaram em mim e nem nas minhas palavras. Mas você não fez reclamações aqui, não rogou o socorro do pai Abrão, pediu o amparo dos mensageiros de Jeová. Esclareceram-me que a obra era minha. E aqui tem um ensinamento. A obra minha, minha colheita, né? Nunca fui amigo de meus cooperadores, nem dos animais, nem que haviam me servido diariamente. Eu não tinha sido um verdadeiro esposo nem pai, jamais auxiliar os meus na aquisição de valores espirituais positivos ao espírito imortal. Nunca cultivei amor e harmonia nas minhas propriedades. Me apeguei à usura, ao egoísmo, à admiração e culto de mim mesmo, dilatando a minha vaidade. Por isso mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. E aqui eu trago uma definição. Apóstolo significa mensageiro ou enviado. Um apóstolo é uma pessoa que foi comissionada e enviada por alguém. E o que somos em relação aos nossos filhos? Esse senhor não trouxe valores espirituais para os filhos, para a família e nem ao seu redor. Mas ele veio com essa missão também, como todos nós. E eis aqui a importância da educação espiritual para nós, para nossos filhos, para nossos familiares e como um todo. Lembrando que o exemplo é uma grande ferramenta de ensinamento e de educação. A gente não precisa ficar falando o tempo todo, né? Porque senão vão achar a gente meio chatinho, ninguém vai querer ouvir. Mas a gente vai sim, quando acontece alguma coisa em família, trazer uma calma para entender como vamos agir. E traz ali como Jesus faria, tá? E depois se discute em família o que foi feito, tá bom? 19º, a caridade. Em todos os tempos, há exércitos de pessoas que ensinam a caridade, mas não a praticam. A caridade ela pode ser realizada de várias formas, né? Então, a gente pode ler um livro para alguém, a gente pode ajudar alguém a atravessar a rua, a gente pode fazer doações, a gente pode... E, nossa, tem tanta caridade que a gente pode fazer, que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, né? Mas aqui, a fé raciocinada nos traz uma meditação sobre a frase: fora da caridade não há salvação. Então, esse conto, número 19, ele fala o tempo todo sobre caridade e salvação. Porque a caridade, ela engloba todo o ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se conseguirmos seguir isto diariamente, em todas as oportunidades que aparecem, nós estaremos muito próximos do que o nosso Pai nos pede. E esta é responsável por uma grande parte da nossa reforma íntima. Temos que entender onde em nosso dia a dia podemos servir e, após o entender, agir. Então, essa forma de caridade, está certo que a gente tem um dia a dia atribulado, mas com certeza, se a gente prestar atenção, vai aparecer muitas oportunidades para a gente agir. Aí entra a número 42, filosofia da dúvida. Aqui é uma história sobre um ateu que ficava andando ali pela rua e quando ele via alguém necessitado, ele simplesmente ajudava. E ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Lembra ali no outro conto que a gente leu? Que às vezes a pessoa não tem aquela sabedoria, então ele não entendia Deus, mas ele agia, então ele tinha caridade dentro do coração dele. E atrás dele sempre vinha um outro que era muito ligado à sua igreja, né? E que quando alguém pedia, ele fazia um julgamento. Esse eu não vou dar porque está com cara de que vai beber. Esse eu não vou dar porque vai usar drogas. E assim, podia. Esse aqui eu não vou dar porque não quer trabalhar, é preguiçoso. E assim vai. Então, a filosofia dessa dúvida, né? Nem sempre os inimigos da fé são destruidores da edificação espiritual. Então, às vezes, as pessoas falam, é ateu, já se afasta até, né? Será que ele é contra a edificação de Jesus? A gente não deve julgar, né? Porque, às vezes, ele está mais ligado do que aquele outro. Os materialistas confessos, por vezes, são excelentes pessoas de coração, mas a cabeça é dura, né? Não quer entender. Lembram que eu disse lá atrás sobre mente e coração? É exatamente isso. Aqui, o ateu está amando o próximo como a ele mesmo. Ele ajuda, ele apoia, ele age no bem, mas ele diz que não crê em Deus.
Não tem problema nenhum. Um dia ele vai entender Deus, no momento dele, no tempo dele, tá? E aí eu pergunto, ele vai chegar lá em cima, quando ele desencarnar, numa situação melhor que a minha? É possível, né? Porque ele fez, ele agiu. Que diferença faz se este ou aquele acredita não em Deus? Tudo a seu tempo. O que importa é a evolução de cada um de nós. Se nós podemos apoiar o outro através de ações no bem, e o mais importante, vá e não peques mais. Não fique julgando o outro. Siga, faça a sua parte, porque o outro vai usar seu exemplo, o outro também, e vira uma rede aí de bondade que acaba transformando as pessoas e um dia o nosso planeta, se Deus quiser. E aqui, diante da fé raciocinada, entender esta passagem. As boas ações cobrem uma multidão de pecados. Bom, vamos então aqui trazer esses pequenos pontos que está ligado aqui em todos os contos do livro, que nós paramos para prestar atenção e que eu, que li ele todo, eu trago para vocês. Primeiro, estudar. Agir no bem servindo de exemplo. Não julgar. Apostolar, principalmente em relação aos que nos cercam. E lembrar que o amor é caridade, caridade é amor. E o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lembrando que a Terra também passa por evolução. E a ciência, que nós ainda não entendemos e suas leis, elas vão sendo abertas ao homem conforme a Terra evolui. E nós estaremos prontos para entender. Eu vou ler um trechinho aqui deste livro, que eu não ia nem falar sobre isso, porque hoje eu fui ler, né, que eu estava com tempo, e aí me saltou aos olhos, tá? Diz Paulo, com toda a sua irrepreensível autoridade espiritual, que o Pai nos criou, entregando-nos a Jesus para sermos santos, para nos tornarmos espíritos superiores como cidadãos universais, dignificando a própria vida pelo amor e pela graça. Eis que, sem o combate a certos inimigos existentes dentro de nós, torna-se impossível alcançarmos essa misericórdia, essa felicidade. E tais demônios se chamam ódio, vingança, inveja, ciúme, malquerência, estupidez, maledicência e orgulho. O nosso esforço deve ser no sentido de não fazermos aos outros o que não aceitamos para nós. Seremos redimidos. Isto é próprio da natureza divina. Contudo, essa redenção tem um preço bastante alto no câmbio da lei, o esforço próprio. Fora disso, como nos libertar da ignorância? Deus derrama todo o bem sobre as criaturas da terra. No entanto, cada um assimila de acordo com a sua capacidade. Ele daria a uns menos do que aos outros? Não. Todos nós que aqui nos reunimos nessa tarde memorável, todos nós, se soubermos alimentar a fé, a confiança nas promessas do Evangelho e lutarmos contra a natureza inferior, vencendo as dificuldades que ela nos impõe, alcançaremos a paz no coração. Esse é o penhor da nossa herança em Cristo. É a maior realidade que podemos atingir no mundo, conhecer a nós mesmos, conhecendo Cristo, que mora fora e dentro de cada um. Gente, muito obrigada. E só para citar, eu usei 3 livros. Lázaro Redivivo, de Francisco Cândido Xavier, psicografado através das informações do irmão X, A Gênese, de Allan Kardec, pelo Espírito da Verdade, e Francisco de Assis, de João Nunes Maia, pelo Espírito Mirames. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Cris, pelas suas palavras. Foram muito edificantes. Que todos nós possamos refletir essa palestra dessa tarde. Agora chegou o nosso momento, sempre digo, único para cada um de nós que está aqui presente nesta sala. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos esquecer todas as nossas preocupações do nosso dia a dia
mentalizar Jesus à nossa frente. Vamos mentalizar esse amor, aquele Jesus que curou todos aqueles que a procuraram. Se nós neste momento estamos passando por essa dor, traga Jesus dentro do seu coração. Traga. Ele apenas disse-lhe: creia. E todos nós creiamos neles, porque Ele é bondade, é amor. Então essas vibrações, ela tem todo um sentido para nós. Curar as nossas feridas, curar as nossas dores. Porque Jesus jamais nos abandonou. Nos momentos mais difíceis, Ele estava presente em nossa vida. Sim, Ele disse: dê as minhas mãos, que eu as levantarei, que eu a curarei. Assim, vamos agora nesse momento, pedindo para os médiuns se prepararem para o passe, e que nesse momento, Mestre Jesus, as mãos dos médiuns sejam as suas mãos curativas, que onde Ele fizer a posição de mãos, alivie a dor desses nossos irmãos que estão aqui nessa sala, nesse momento, buscando a cura, buscando a renovação desse Cristo redivivo, esse Cristo que vive dentro de cada um de nós. Agora vamos assim no centro de força, no nosso coronário, que está sobre a nossa cabeça. Vamos descendo para o frontal da nossa testa. Vamos descendo pelos laríngeos da nossa garganta, que é o órgão da fala, que nós podemos falar com Jesus. Vamos descendo lentamente ao cardíaco, o nosso coração, que o seu bater seja aquele bater silencioso, Mestre Jesus, para nos curarmos. No nosso centro gástrico, na parte do nosso estômago, da bexiga, dos rins, todos aqueles órgãos reprodutivos do nosso genésicos. Vamos lentamente levando eles, esse pensamento a eles. Vamos assim, Mestre Jesus, levando também essas vibrações para os nossos centros de forças, dos pés, vai transmitindo as nossas energias, e esses pés vão captando essa energia e vão subindo todo lentamente para o nosso corpo. Agora, Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que nos deste nessa tarde. Estamos felizes por estar aqui presente, recebendo esse bálsamo de amor, esse Cristo que vive dentro de cada um de nós. Que essas vibrações, elas possam alcançar os nossos objetivos, de levar até Ele, Mestre Jesus, a paz e o amor. Agora vamos fazer as nossas vibrações para as águas. Aqueles que trouxeram seus vasilhames, mentalizem Jesus nesse momento, colocando ali o remédio perfeito para cada um de nós, para retirar as nossas dores, aliviar as nossas dores. Que essa fluidificação das águas, se às vezes nós não a trouxemos, mentalize seu corpo, que é composto de 80% de líquidos, que Jesus possa colocar dentro dos seus vasilhames. As nossas caixas d'água das residências, de todos os hospitais também, Mestre Jesus. Coloca ali o remédio, seu bálsamo de amor, para que as pessoas possam tomar e sentir a sua presença nesse momento. Assim também as nossas vibrações para a equipe da Fraternidade dos Humildes de Dr. Bezerra de Menezes, com a sua equipe de médicos e enfermeiras, possa estar aqui presente, colhendo
e fazendo os nossos exames para os laboratórios espirituais, e lá eles vão levar para fazer análise, e cada um dos vasilhames vão receber o seu remédio, vão receber conforme as suas necessidades, para que todos nós possamos sentir a presença desse Cristo que tanto nos ama. Que Dr. Eurípides Barçanufo, juntamente com Bezerra de Menezes, com a sua equipe, esteja aqui presente, dando para nós todo o suporte necessário, mestre, para que nós saiamos daqui melhores do que nós adentramos a esse recanto de paz e amor. Tenhamos certeza que todos nós somos assistidos por essa equipe benéfica do paz e amor em Jesus, porque aqui são médicos trabalhadores que estão aqui agindo e nos orientando e dando todas as nossas forças necessárias para essa tarde. Mestre Jesus, nos abençoe para que os médiuns, nesse momento, aonde você sentir a sua dor, seja a mão do Cristo Jesus, através de Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo com a sua equipe de médicos, enfermeiros, recolhendo a bênção para cada um de nós. Abençoe todos os nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui presentes nessa tarde, mas através dos nossos pensamentos, eles estão diante de nós. Abençoe, Jesus, a todos que estiveram aqui presentes nessa tarde e que receberam, através dos médiuns, seus passes, a fluidificação das águas, as vibrações de amor, de bondade, de caridade. Jesus, que é a nossa Mãe Santíssima também, que é a nossa Mãe Protetora, a Mãe daquela que nos carrega no nosso colo, possa estar aqui presente, abençoando a todos vocês, a todos nós que tanto a necessitamos, a todos nós que tanto a procuramos, essa Mãe Santíssima, essa Mãe que sempre nos acolheu, como acolheu Jesus, quando Jesus estava à cruz. Ela disse: filho, vinde a mim. Aí Jesus disse: mãe, eu que tenho que estar presente de tu, me perdoe, mãe. Ela disse: pai, abrace essa Mãe Santíssima, como ela possa abraçar a todos nós nesta sala. Jesus, que nos abençoe, nos fortaleça. E agora, Mestre Jesus, para que nós possamos partir para o encerramento, nós agradecemos. Seja conosco, Senhor Jesus, que a nossa irmã possa vir e fazer a prece de encerramento. Muito obrigado. E agora, agradecemos a Ti, Pai, ao Mestre Jesus e a todos os nossos amigos espirituais e a nós mesmos, que todos juntos formamos um elo de amor, de cura e de paz. Que nosso final de semana seja abençoado, o começo de semana seja abençoado e que semana que vem nós possamos estar aqui de novo reunidos com amor, com bênçãos e com luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, tenham um final de semana abençoado e esperamos todos vocês no próximo sábado. Boa tarde, obrigada. Paz e amor em Jesus.